Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, e Ele nos leva a uma só direção, ao qual nós desejamos chegar ao abraço definitivo na casa de Deus Pai, a eternidade. Por causa de sua própria culpa, o povo por vezes enfrenta situações dramáticas, perdendo as referências de sua existência. Deus, bom por excelência, aponta-nos o caminho para entrarmos na verdadeira vida. E hoje no Evangelho, Mateus 19, 21, Jesus respondeu: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E nós vamos ver o sentido do chamado de Cristo para a nossa vocação hoje. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais que outros 1000. Conferir Salmo 83, verso 10, seguinte. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 24, verso 15 a 24. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, vou tirar de ti, por um mal súbito, o encanto de teus olhos. Mas não deverás lamentar-te, nem chorar ou derramar lágrimas. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça as sandálias nos pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Eu tinha falado ao povo pela manhã, e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz como me foi ordenado. Então o povo perguntou-me: não nos vais explicar o que tem a ver conosco as coisas que tu fazes? Eu respondi-lhes: a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: fala à casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas que lá deixastes tombarão pela espada. E fareis assim como eu fiz: não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados. Levareis o turbante na cabeça, as sandálias nos pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Ezequiel servirá para vós como sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Deuteronômio 32. Esqueceram o Deus que os gerou. Reze comigo. Esqueceram o Deus que os gerou. Da rocha que te deu a luz te esqueceste.
Do Deus que te gerou, não te lembraste. Vendo isso, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas. Esqueceram o Deus que os gerou. E disse: esconderei deles meu rosto, e verei então o fim que eles terão. Pois tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Reze comigo. Esqueceram o Deus que os gerou. Com deuses falsos provocaram minha ira. Com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem são um povo. Através de gente louca, hei de irritá-los. Reze comigo. Esqueceram o Deus que os gerou. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 3. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra. Um momento que nós vamos ver algo que nos impressiona, de uma situação que muitas vezes vai nos questionar também, porque o jovem rico vai estar diante de Jesus. E quem não gostaria de estar diante de Jesus, o Filho de Deus? E quem não gostaria de entrar na vida eterna, porque era isso que o jovem vai perguntar para Jesus: que devo fazer de bom para entrar na vida eterna? E Jesus vai responder que observasse os mandamentos. Que ele observasse os mandamentos, o jovem vai perguntar quais, e Jesus vai citar os mandamentos de Deus, mostrando que é por esse caminho também que nós devemos seguir, os mandamentos de Deus. E o jovem vai dizer uma resposta satisfatória: eu observo todos esses mandamentos. Mas Jesus quer mais, vai dizer: se tu queres ser perfeito, aí vai entrar a palavra perfeito, perfeição, que é mais ou menos o que Cristo vai dizer para ele anteriormente, quando ele vai dizer: por que falas o que é bom? Bom é só Deus, e Deus é esse ser perfeito. E ele vai dizer: vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
E aí o jovem, que já sabe, vai virar as costas para Jesus, vai ficar triste e vai embora. Porque ele tinha muitos bens, era muito rico. E nós vamos nos perguntar também, nós, na nossa vocação, que esse é o mês vocacional, se tivéssemos diante de Jesus, diante do Mestre, que tinha tamanha humildade no coração, tanta mansidão, tanta compaixão por nós, se estivéssemos diante dele, qual a nossa posição? Estaríamos dispostos a abandonar tudo que tínhamos? Muitos se perderam apegando-se aos bens passageiros, porque tudo que temos nesse mundo, amanhã não servir de nada. Deus, ele quer fazer de nós, nos cobrir com sua graça, nos cobrir com sua unção, mas muitas vezes o nosso coração está fechado, está endurecido, está muitas vezes sufocado pelos prazeres do mundo, pelo dinheiro muitas vezes. Quantas pessoas já se perderam por esse rumo, o dinheiro? Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Devemos anunciar esse evangelho que Jesus está anunciando aqui. O evangelho que esse jovem não entendeu, é necessário para entrar na vida eterna, como Jesus vai dizer. Além de observar os mandamentos, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Uma proposta que muitas vezes vai de contra aquilo que nós temos no nosso coração, que é o amor pelas coisas passageiras, o amor pelos bens terrenos. Quantos e quantos bens terrenos ficaram? E quantos ricos e mais ricos foram enterrados e não serviu de nada essa riqueza? Devemos nos questionar o que temos trazido dessa proposta de Jesus para o nosso coração, que nos levará para a vida eterna. Dar o dinheiro aos pobres e ter um tesouro no céu. É essa a proposta que Deus nos faz hoje. E eu tenho abraçado o Evangelho, me abrasado do amor por Cristo verdadeiramente, me deixado envolver por essa única riqueza que é Deus na minha vida? Ou tenho dividido meu coração com os bens e as paixões terrenas? Que a gente possa se encher de alegria e não de tristeza como esse jovem que era muito rico. Quais são as riquezas que temos, que dividimos no nosso coração? E se somos capazes de dar esses bens, que significa fazer aquela ruptura com os prazeres carnais e me envolver unicamente pela graça de Deus. Deixemos-nos desenvolver unicamente pela graça. É essa a proposta de Cristo para nós. De tomarmos a pobreza de espírito como o único bem da nossa vida, que é o próprio Cristo, que nos dá toda a riqueza e todas as graças para possuirmos a vida eterna, porque esse é o único bem e que só vai desfrutar dele aqueles que, ao contrário desse jovem, foi capaz de renunciar aos prazeres e às paixões deste mundo. Senhor Jesus, desafias o homem rico a dar um salto de qualidade, isto é, passar da mera observância dos mandamentos ao caminho de perfeição, em vista do reino de Deus. Livra-nos, Senhor, do apego aos bens terrenos, a fim de buscarmos a Deus e solidarizarmos-nos com os pobres e os necessitados. Amém, amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade
do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação em nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Deixa aqui embaixo o seu like. É muito importante o seu like para deixar bem recomendado o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos também. Inscreva-se e toque no sino das notificações. Não basta só inscrever-se. Toque no sino para continuar recebendo nossas futuras notificações do Evangelho que vamos colocando à disposição de você todos os dias. Que nós tenhamos o nosso coração inteiramente para Deus e não dividido. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria!